Será que quem tem cãibras nas pernas tem falta de circulação? Será que a cãibra, aquela contração no músculo, principalmente que acontece à noite, será que isso indica que talvez suas veias estão entupidas, que você tem uma má circulação grave, ou será que é outro problema? O que fazer para poder melhorar? Quais são as causas dessas cãibras nas pernas? Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no canal, tocar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita também para ir lá clicar no gostei, o seu joinha, o seu like, a sua curtida é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, esse vídeo foi retirado de dúvidas que vocês deixam nos comentários, e para eu te achar no meio de várias perguntas que a gente recebe diariamente, você precisa estar inscrito. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta de hoje para a gente poder responder. Eu sinto muita cãibra. Quando vem as cãibras, vem acompanhadas de muitas dores, só falta morrer. E aí, pessoal, o que será que significam essas cãibras nas pernas? Será que é uma má circulação severa? Será que é um risco maior de ter trombose ou uma embolia? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro vamos entender o que é uma cãibra. Na verdade, a cãibra é uma contração do músculo de forma involuntária, ou seja, eu não queria que o músculo se contraísse e ele vai e se contrai. Um exemplo fácil aqui para você entender. Agora eu estou querendo mexer o meu braço, eu estou mexendo o meu braço de forma voluntária. Só que algumas vezes o músculo ele pode se contrair sem que eu queira, e essa contração geralmente é uma contração dolorosa. E por que isso acontece? Na maioria das vezes pelo acúmulo de toxinas, de impurezas dentro desse músculo, principalmente quando ele trabalha com falta de oxigênio, que é o que a gente chama de aerobiose, é quando eu tenho oxigênio e nutrientes suficientes no músculo. Anaerobiose, quando o músculo funciona nessa situação, ou seja, ele não está recebendo o aporte necessário, a quantidade suficiente de oxigênio e nutrientes, se acumulam impurezas ali de forma com que o músculo tenha esses espasmos musculares, essas cãibras. Então, cãibra é uma contração muscular involuntária, na grande maioria das vezes muito dolorosa, de quando o músculo trabalha com falta de oxigênio e de nutrientes necessários para que ele tenha um bom funcionamento. Quais são as principais causas de cãibras? A grande campeã dessas causas é a desidratação. Seguindo na segunda situação, a segunda condição, as carências nutricionais, ou seja, está faltando um aporte de líquido, de sangue suficiente com oxigênio para esse músculo ou de nutrientes. Então a desidratação e as deficiências nutricionais são uma das principais causas de cãibras. Segunda coisa, o excesso de atividade física, o abuso, o esforço excessivo. Por quê? Porque você não dá tempo do músculo ser nutrido novamente, de chegar ao oxigênio e nutriente. Então, exercícios físicos extenuantes é uma terceira causa importantíssima de cãibras. É muito comum no atleta, por exemplo, jogadores de futebol que ficam 90 minutos ou às vezes até mais quando tem prorrogações, terem cãibras. Então, a desidratação, deficiências nutricionais, o excesso de atividade física, e depois vem a má circulação. A má circulação causados por problemas tanto nas artérias, entupimento das artérias, ou dilatação, entupimento das veias, também é uma causa importante de cãibras. Nós só vamos saber como estão as suas artérias e as suas veias através de exames, seja o exame físico, chegar lá e sentir a circulação arterial, o pulso na perna daquela pessoa, fazendo exames de veias, fazendo um ultrassom com Doppler para saber se as veias estão funcionando adequadamente. Então, a má circulação, na grande maioria das vezes, é uma causa importante. Mas a má circulação, ela não é nem a primeira, a segunda ou a terceira causa de cãibras na perna. Ela é a quarta, mas não menos importante, causa de cãibras nas pernas. E aí vem depois, na sequência, outras desordens, vamos dizer assim,
como por exemplo quem toma remédios de pressão, que toma diurético, perde muito líquido, altera o sódio e o potássio pelo corpo, problemas como diabetes, que desregula os nutrientes e as vitaminas do nosso corpo, e outras doenças como doenças nos músculos e até mesmo problemas neurológicos. Então o que a gente precisa entender é que cãibras sim, elas podem ter a ver com a má circulação, mas a gente precisa se certificar que a pessoa está se hidratando adequadamente, que a pessoa está se alimentando adequadamente, que a pessoa não está tendo nenhum excesso de atividades físicas a ponto do músculo não dar tempo de se recuperar, e aí sim a gente tem que se certificar se a circulação daquela pessoa está bem. Então, se você toma remédio de pressão, remédio de diabetes ou está com a sua pressão ou diabetes descontrolado, tem grande chance de você ter problemas de má circulação, porque o excesso de pressão agride os vasos sanguíneos, o excesso do açúcar, o diabetes agride os vasos sanguíneos, mas isso também tem relação com os remédios que você toma. Por quê? Porque muitas vezes a gente usa remédios que são diuréticos, faz a pessoa perder muito líquido. Esses remédios desequilibram o sódio, potássio, magnésio no corpo, e aí vem uma das formas da gente poder se prevenir com relação às cãibras. Vamos raciocinar então? Primeiro delas é o que? É se hidratar adequadamente. Segundo dela, usar alimentos ou suplementos que tenham sódio, potássio em quantidades adequadas, e não abuso de sódio, pessoal, mas sódio, potássio, magnésio e cálcio em doses adequadas. Ou seja, ter uma alimentação balanceada, você ingerir alimentos ou suplementos nas doses diárias recomendadas e não o que? Ficar com carências nutricionais, ingerir, por exemplo, essas substâncias sódio, potássio, cálcio, magnésio em quantidades insuficientes durante o seu dia. Cuidar para que as suas atividades físicas sejam feitas proporcionais para a sua idade e para a sua condição física, não abusar do excesso de atividade física, ou seja, fazer atividades extenuantes que podem desgastar e agredir a sua musculatura, se certificar que o que você está fazendo está dentro dos seus limites para a sua idade, para o seu peso, para a sua condição de saúde, e também dar repousos, um período de recuperação para o seu músculo entre uma atividade e outra, e também se certificar procurando um angiologista, um médico vascular, para poder ver se a sua circulação está boa ou se tem algum problema ali, se tem algum entupimento nas suas artérias, se tem alguma veia que está tendo algum problema ali, alguma varizes, algum problema vascular que pode estar prejudicando a sua circulação e acumulando toxinas nos seus músculos. Então, para fazer uma revisão geral aí do nosso tema de hoje, o que são as cãibras? São contrações involuntárias dos músculos. Involuntários é o quê? O que eu não quero. O músculo se contrai sem que eu faça isso voluntariamente, e geralmente isso é causado pelo acúmulo de toxinas dentro daquele músculo. Por que essas toxinas se acumulam? Por falta de água, de líquido para lavar essas toxinas, às vezes por deficiências de nutrientes como sódio, potássio, cálcio e magnésio, também por excesso de atividades físicas ou por problemas na circulação, aonde o sangue não está circulando de forma boa dentro daquele músculo, trazendo oxigênio e nutrientes e levando embora as impurezas e o gás carbônico. Então, para poder se prevenir e se cuidar para não ter essas cãibras, essas dores musculares, geralmente as cãibras são muito dolorosas, se hidratar adequadamente, cuidar da sua alimentação, certificar que a quantidade de atividade, o tipo, a intensidade, a quantidade de atividade física está sendo suficiente, adequado para a sua idade, para a sua condição física, dar um repouso entre uma atividade e outra, não fazer atividades extenuantes e se certificar que está tudo bem com a sua circulação. Se você quer entender como combater de verdade a má circulação, se você quer um passo a passo, um método para cuidar da sua alimentação, exercícios que são adequados, que ativam, fortalecem, ativam a sua circulação, fortalecem as suas veias, combatem de verdade a má circulação, diminuem o risco de você ter uma trombose ou uma embolia, eu vou te fazer um convite para ir na descrição desse vídeo e conhecer o protocolo antitrombose. Lá a gente traz para vocês mais de 150 exercícios que fortalecem as suas veias, ativam a sua circulação, cuidam da sua saúde cardiovascular e previnem a formação de coágulos dentro das veias, de entupimento nas artérias,
te protegem contra a trombose e contra a embolia. Então vai na descrição desse vídeo, conheça o protocolo antitrombose. Vai nos comentários também, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, para eu saber o que você está gostando aqui do canal, sugestão para os próximos vídeos, para a gente saber o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Não esquece também, se você aprendeu algo importante aqui, clica no gostei, deixa eu saber disso, deixando o seu like, a sua curtida, o seu joinha, se inscreve no canal, toca no sininho para ser notificado de todos os nossos conteúdos que vão vir, que vão aparecer por aqui, para você não perder nenhum detalhe, nenhuma novidade aqui do canal. E eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!